Abramos as nossas Bíblias em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 7. Eu vou ler do versículo 11 até o 15. Eclesiastes 7, do 11 até o 15. Diz assim a palavra de Deus: Boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Até aí. Vamos orar? Nosso Deus, nós suplicamos agora pela Tua palavra, que o Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, ilumine o nosso entendimento, para que possamos compreender a Tua vontade para as nossas vidas. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Esse capítulo 7 de Eclesiastes, é o capítulo que tem a palavra em destaque melhor. O que é melhor? O que é melhor para você? Está registrado na palavra de Deus. Você pode ler muitos livros, você pode ter muitos cursos, passar por várias universidades, ter pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, sei lá, mas é a palavra de Deus que nos dá a verdadeira sabedoria. Uma coisa é se obter conhecimento, mas a sabedoria, os simples podem obter. E nós aprendemos aqui o que é melhor para as nossas vidas. Muitos filósofos tentaram, ao longo dos tempos, falar o que é melhor para a vida. Mas é a palavra, é a Bíblia, é que nos mostra o que é melhor para nós. Nós já vimos que esse livro foi escrito para nos mostrar que a vida debaixo do sol, sem Deus, é puramente vaidade. E essa palavra vaidade, o significado dela é como se fosse fumaça, vapor. Você deve se lembrar de dias frios, não é o caso de hoje. Hoje é um dia mais ou menos, né? Não está muito frio, mas naqueles dias muito frios mesmo, em que você respira, e aí solta aquela neblinazinha, aquela fumacinha, né, na boca. Exatamente isso. O que é a vida? É vaidade. Ele fala de várias vaidades aqui. A vaidade da sabedoria humana, nós já vimos. A vaidade do esforço humano, a vaidade das realizações humanas, a vaidade da vida humana, da rivalidade humana, do sacrifício egoísta humano, do poder humano, da ganância, da acumulação e da religião. Então Salomão examina esta vida, examina todos os aspectos dessa vida debaixo do sol e conclui que o temor ao Senhor é o princípio do saber. Você só desfrutará desta vida, você só vai aprender o sentido dessa vida se você não olhar apenas para o que está debaixo do sol, mas para o que está acima
de todas as coisas para Deus. Só olhando para Ele, só olhando para Cristo, nosso Salvador, é que nós iremos encontrar significado para a nossa vida. E hoje nós vamos considerar esse texto a partir do versículo 11. Primeira parte, o versículo 11 e 12, nos diz assim, vamos ler juntos? Eclesiastes 7, 11 e 12. Boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Ele diz aqui o que é melhor. É melhor ter sabedoria do que ter herança. O dinheiro na mão de um tolo, nós vimos na semana passada, é uma armadilha para si próprio. O dinheiro pode perder o seu valor. Antes da pandemia, R$1 valia uma coisa. Agora, frente ao dólar, um dólar é quase R$5. Como que a moeda perde o seu valor? Muitos que venderam e compraram antes da pandemia, agora depois da pandemia, estão vendo. O mercado das ações despencou. Quem tinha dinheiro na poupança não rende quase nada. Então, o dinheiro em si pode perder o seu valor. O dinheiro pode ser roubado. A pessoa pode ter todos os seus bens bloqueados, roubados. O dinheiro pode acabar. Mas ninguém tira a sabedoria de você. Ninguém pode tirar a sabedoria. Por isso que ter sabedoria é melhor do que ter herança. Essa sabedoria que nós estamos falando não pode ser encontrada no plano terreno. Não pode ser encontrada no estudo da criação dos animais. Muitos tentam achar o objetivo de suas vidas observando a criação, mas não verão soluções para os seus problemas, verão mais problemas. Essa sabedoria não pode ser encontrada em livros comuns, como nós falamos. Você pode estudar de tudo, você pode se especializar em qualquer área, mas é o temor do Senhor que é o princípio da sabedoria. É só olhando para algo que a mente não pode entender completamente, porque nós somos criaturas. E enquanto nós não nos colocarmos no nosso lugar, o de criaturas, e olharmos para o Criador, nós não vamos entender essa vida. A sabedoria, o conhecimento sem a sabedoria equivale a um livro, um livro bonito, mas usado como calço. Uma vez eu cheguei numa igreja e eu vi um livro que estava sendo usado como calço de um banco. Falei, mas o que é isso, Eu fui olhar o que era aquilo, era o Inário Novo Cântico. Eu fazia tempos que aquela igreja não cantava os hinos do Inário, e ele estava sendo usado como calço ali. Então, de que adianta um melhor livro, um livro bom, um livro de músicas, um livro mas não ser bem utilizado? Da mesma forma, é o conhecimento sem a sabedoria. Um homem pobre, mas sábio, chega mais longe do que um rico e gênio. É isso que a Bíblia nos diz. A verdadeira sabedoria dá vida ao seu possuidor. De fato, ao olharmos essa vida sob o temor do Senhor, nós podemos ir além, muito além do que qualquer herdeiro de qualquer fortuna. O Senhor Jesus mesmo nos diz nas bem-aventuranças, lá em Mateus capítulo 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Não são bem-aventurados os poderosos, não são bem-aventurados aqueles que se exaltam, mas aqueles que controlam a si mesmos, são os mansos, porque estes é que terão tudo, a terra e todas as coisas.
Quem prevalecerá de pé no final não serão os poderosos tolos, mas os humildes e sábios, aqueles que receberam o seu Salvador. Você deseja uma vida com sentido? Então olhe para o alto, olhe para cima. Há um Deus soberano sobre tudo isso, e é Ele quem pode te dar essa sabedoria. Essa é a maior proteção que você pode ter. Você pode fazer seguro de vida, você pode fazer seguro dos seus bens, você pode se cercar de muitas coisas, mas o que mais te protege não é o dinheiro, é a sabedoria. É a maior proteção para o homem, porque um homem com dinheiro e sem sabedoria cava o seu próprio buraco, cava uma armadilha para si mesmo. Olha só o versículo 13. Vamos ler juntos? Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? Nós já falamos sobre isso nos capítulos anteriores. Salomão sempre olha para esse plano terreno e exalta o Deus soberano. Ele afirma a soberania de Deus em todo esse livro. Até mesmo esse mundo caído no pecado não pode ser consertado com os esforços humanos. Nós sabemos que até a queda do homem, o pecado no mundo, faz parte dos decretos de Deus. Repare o que está registrado lá em Romanos 9, a partir do versículo 22 até o 24. Olha só o que diz. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Olha só, até Deus suporta o vaso preparado para a perdição, com paciência. Então muitos se perguntam isso, quem poderá endireitar o que Deus torceu? Quem poderá consertar este mundo? E muitas pessoas tentam e acham que o mundo pode ser consertado com os nossos esforços. Nós já falamos, muitas pessoas acham que o mundo será consertado com uma boa educação. Infelizmente não será. Muitos acham que o mundo será consertado com a preservação da natureza. Salve a baleia branca, o ovinho da tartaruga. Isso é importante, mas sempre haverá desmatamento, sempre haverá poluição, enquanto o homem existir. Muitos acham que o mundo pode ser consertado se a desigualdade social fosse anulada, se todos distribuíssem todos os bens, mas, meus irmãos, isso não pode acontecer, porque o problema desse mundo é o homem. Ele é o problema do mundo. O homem não pode dar solução, porque ele é o problema. É por isso que só Deus pode consertar esse mundo. E é com paciência que nós aguardamos esta salvação e a proclamamos e anunciamos esta salvação, que o mundo sim pode ser consertado, é pela graça e pela misericórdia de Deus. Outros fazem aquela pergunta, se Deus existe, por que a maldade no mundo continua? Você já deve ter ouvido alguém fazer essa pergunta. Se Deus existe, por que tem maldade? Em primeiro lugar, a resposta é: Deus é bom. Tudo que Ele faz é bom, tudo coopera e tudo serve aos propósitos de Deus, mesmo as circunstâncias que te desagradam. Mesmo a maldade no mundo, meus irmãos, não está sem controle.
mesmo a maldade no mundo, Deus freia. Deus não perdeu o controle porque Ele é soberano. Ele não pode perder o controle. O que nós sabemos é que a redenção traz mais glória a Deus ainda do que a criação. A criação exalta o poder de Deus, Ele fez todas as coisas. Mas na salvação, Deus é ainda mais glorificado. Quando nós percebemos o que nós somos e o que Deus fez por nós, a glória dada a Deus é ainda muito maior. Por isso que na sua redenção, que na sua obra da redenção, que na nova criação, Deus é mais glorificado ainda por nós do que na primeira criação. O torto, o que é mal, só torna o contraste com Deus mais visível. Quando nós contemplamos a maldade no mundo, nós só percebemos que Deus é bom e que o mal não está em Deus, mas está no pecado, naquilo que afasta de Deus. Deus suporta os vasos de ira preparados para a perdição. Nós também precisamos confiar no Senhor, porque até Ele é que fez, Ele é quem permitiu e Ele é quem determinou. Deus é soberano. Mais uma vez é afirmado aqui. Olha só, outro aspecto da soberania de Deus está no versículo 14. Olha o que diz. Vamos ler juntos. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra que há de vir depois dele. Deus é soberano. Ele é quem nos dá dias de prosperidade e dias de adversidade. Por que Deus age assim, hein? Por que Deus só não nos dá dias bons, dias de prosperidade? Irmãos, se Deus só nos desse dias de prosperidade, nós ficaríamos mal acostumados, soberbos, achando até que nós poderíamos viver sem Deus. Há pessoas que afirmam o seguinte, você já deve ter lido isso em algum lugar: a minha vida é 99% esforço e 1% sorte. Já viu isso? Já viu essa frase? Essa frase está popular hoje. 99% esforço e 1% sorte. Muita gente afirma isso. Está certo. Nós devemos nos esforçar o máximo mesmo, dar o melhor de nós mesmos, mas nós não podemos esquecer que não podemos fazer nada sem Deus. Por isso eu proponho uma nova porcentagem para vocês podem divulgar essa. A minha vida é 100% esforço e 100% Deus. Faça tudo como se tudo dependesse de você, mas ao mesmo tempo faça tudo como se tudo dependesse de Deus. É assim que nós vivemos, considerando o Senhor sobre todas as coisas. O dia da adversidade está aí para dar um balanço em nossa vida, para te rebaixar, para colocar você no seu lugar, no lugar de criatura, no lugar de servo, para te dar humildade, para te repreender dos seus maus caminhos, para ensinar que a vida é passageira, que o céu não é aqui. Quando vem uma doença, quando vem uma pandemia, nós paramos e ficamos refletindo o que é a nossa vida, como nós estamos vivendo a nossa vida. Quando bate aquela dor, primeira coisa que você fala: ai meu Deus, o que é isso? Não é? Nós nos lembramos de Deus na hora. É por isso que Deus coloca o sofrimento e as adversidades na balança junto com a prosperidade. Ele faz essa balança na nossa vida
Ele nos dá tantas bênçãos, mas Ele coloca também os problemas. As tribulações não são obras do diabo. Muitos atribuem que tudo de ruim nesse mundo, as adversidades, né? Quando vem uma chuva forte, o diabo está furioso. Como se o diabo tivesse algum poder além de Deus. Mas a Bíblia diz que a adversidade não é um mal moral, mas é o mal adversidade. Este vem das mãos de Deus. Ele é soberano. Ele controla os vulcões, Ele controla os oceanos, Ele controla os ventos, Ele controla também tudo que nos acontece, as adversidades da vida. E logo nós recobramos a memória de que nós precisamos mais de Deus. Quando passamos por uma aflição, quando passamos por um período de luto, rapidamente nós consideramos a nossa vida. Nós consideramos que a vida é passageira. Lembramos de Deus. É por isso que há o dia da prosperidade que Deus fez e o dia da adversidade que Deus fez. É aqui que está escrito. Um trecho da música do pastor presbiteriano, compositor Estênio Marços, diz assim: minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte para a honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. Ele compara a Deus como um tapeceiro, aquele que vai tecendo a nossa vida como uma obra de arte. Se você olha o tapete do avesso, você fala, o que vai virar isso aí, né? Mas quando a obra está concluída e todo o tapete é mostrado, está pronto, você vê realmente as cores alegres precisavam das cores tristes. O dia da prosperidade precisava do dia da adversidade. E essa obra de arte toda é de Deus. Essa obra completa dá glória ao Criador. Tudo isso se dá para o homem se colocar no seu lugar. Ele não pode conhecer o seu futuro. O homem deve confiar em Deus independente das circunstâncias. Vocês se lembram da história de Jó? A moral do livro de Jó é o seguinte: primeiro, Satanás propõe que Jó só obedece, só agrada a Deus porque Jó tem as coisas, ele é próspero. Satanás se apresenta diante de Deus e diz: olha, tira para o senhor ver. Tira, ele não vai te glorificar mais, né? Então ele só te agrada, ele só é assim íntegro, justo, ele é reto, porque ele tem as bênçãos. Os amigos de Jó já pensavam o contrário. Está vendo, Jó? Você fez alguma coisa de errado. É por isso que você está isso que aconteceu, morreram os filhos, a sua mulher te negou, olha só, perdeu seus bens. É porque você fez alguma coisa errada, você cometeu algum pecado. Se você fosse obediente, você seria próspero. Falaram os amigos de Jó. Satanás falou o contrário. Ele é próspero, ele é obediente porque ele é próspero. Nem uma coisa, nem outra. A moral do livro de Jó é que Jó deveria ser fiel a Deus, sendo abençoado ou não. Independente da circunstância, Jó deveria ser fiel a Deus, com as bênçãos ou sem as bênçãos. E aí Jó reconhece: bem sei que o Senhor sabe tudo e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Jó reconhece o seu Deus. Assim nós reconhecemos
também o nosso Deus. Os nossos dias de prosperidade e os nossos dias de adversidade fazem parte dessa nossa existência debaixo do sol. Versículo 15, vamos ler todos juntos. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Se nós olhamos só para esse plano terreno, debaixo do sol, novamente, a vida não parece justa. Há pessoas que são servos do Senhor, pessoas que glorificam a Deus, vivem a sua vida para Deus, mas a sua vida é levada, até na juventude. E há ímpios, há injustos, há pessoas que negam a Deus com a sua vida, com as suas atitudes, que fazem mal ao próximo e a todo mundo, que vivem muitos anos. Então, parece que não é justo, não é? Como é que é próspero o ímpio e o justo tem a sua vida às vezes abreviada? Francis Bacon, um teólogo, escreveu certa vez: a prosperidade é a bênção do Antigo Testamento, a adversidade é a bênção do Novo Testamento. No Antigo Testamento nós lemos: obedeça e viverá, guarde a minha aliança e meu povo não perecerá. Mas, irmãos, para mostrar a necessidade do nosso Salvador, foi que o povo não guardou a aliança. O povo desobedeceu ao Senhor. Assim, o povo de Deus no Antigo Testamento sempre era levado por muitas tribulações, inclusive Salomão mesmo, que contraiu alianças com muitos povos, se colocou em inúmeros casamentos, em alianças políticas, seguiu outros deuses, e ele trouxe a ruína para Israel. A prosperidade toda da época de Salomão nunca mais foi a mesma depois dele. Já com seu filho Roboão, o reino se dividiu: reino do norte e reino do sul. E aí as demais consequências dos pecados foram aparecendo de reinado em reinado. Então o Antigo Testamento nos mostra que o povo precisava de um Salvador, de que o povo não consegue guardar a lei aponta para o pecado. A nossa confissão de fé, no capítulo 7, fala o seguinte sobre o pacto na lei. Este pacto, no tempo da lei, não foi administrado como no tempo do Evangelho. Sob a lei, foi administrado por meio de promessas, de profecias, de sacrifícios, da circuncisão, do Cordeiro Pascual e de outros tipos de ordenanças dados ao povo judeu, tudo prefigurando Cristo que havia de vir. Por aquele tempo, essas coisas, pela operação do Espírito Santo, foram suficientes e eficazes para instruir e edificar os eleitos na fé do Messias prometido, por quem tinham plena remissão dos pecados e a salvação eterna. Esta dispensação chama-se o Antigo Testamento. O Antigo Testamento mostra: vocês precisam do Messias, vocês precisam de um Salvador, porque vocês não conseguem guardar a lei. Vocês quebraram a aliança, por isso são salvos pela graça, né? O povo do Antigo Testamento foi salvo pela graça. Quando nós tínhamos aqueles sacrifícios, todos aqueles sacrifícios apontavam para Jesus. Ninguém pode ser salvo pela lei.
Apenas pelo sangue de Jesus, só Ele que cobre os pecados. Quando nós chegamos ao Novo Testamento, nós lemos lá em Mateus 5 novamente, nas bem-aventuranças, versículo 3, diz assim: bem-aventurados os pobres, ou os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso significa que aqueles que dependem de Deus, ou entendem que não possuem outro bem nesta vida, além de Deus, é que são abençoados. O maior bem do povo de Deus é ter o seu Senhor. Por isso, agora que nós temos o Salvador, agora que Jesus já veio, nós somos contristados por várias tribulações, para que não nos esqueçamos quem somos e de onde viemos. Quem somos? Nós somos um povo rebelde, um povo pecador, um povo que merece o inferno, mas Deus, pela sua muita misericórdia, resolveu nos salvar por intermédio de Jesus Cristo, seu Filho. E aí vem a tribulação para dizer assim: olha, não se esqueça do seu Salvador, viu? Esse juízo que você está recebendo aí seria muito maior, porque as tribulações são mini juízos de Deus. O que é uma pandemia? É um mini juízo. É Deus dizendo para a humanidade aqui: vocês acham que vocês estão no controle? Quem foi que disse? Eu é quem comando todas as coisas. Lembremos que o nosso Senhor Jesus nos ensina. Eles podem tentar ganhar o mundo inteiro, os ímpios, aqueles que não buscam ao Senhor, podem ter e obter bens, possessões, mas podem perder a sua alma. De que adianta você ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? É por isso que as bem-aventuranças mostram o caráter passageiro dessa vida. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não é daqueles que se exaltam, mas aqueles que se humilham sob a mão de Deus. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, quando nós vemos essas bem-aventuranças, por exemplo, a última, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, parece para nós, né, é injusto. Como que eu posso ser perseguido? Como que um justo pode receber tribulação, pode receber doença? Como que talvez um pastor, um missionário saia do Brasil, vá para um outro país, e lá ele chega e recebe toda a sorte de tribulações e perde a sua vida? Como pode ter acontecido com Simonton, o missionário presbiteriano que trouxe o presbiterianismo para o Brasil, que morreu na sua juventude de febre amarela? Como é que pode? Parece injusto, mas, meus irmãos, esses são lembretes de Deus, são lembretes do Senhor, justamente para nos mostrar que nós dependemos dEle. Mas os ímpios não são assim. É como se Deus desse corda: vai, faz tudo o que você quer nessa vida, ganha, prospera, obtém. Dessa vida você não passa. É uma armadilha. Aqueles que Deus quer endurecer, Ele deixa nos seus caminhos, e eles vão muito longe nos seus caminhos. Mas nos lembremos de que a eternidade está aí, à porta, para provar que são os mansos, que são os humildes, é que vão entrar no reino dos céus. Eu quero concluir essa mensagem dizendo:
A sabedoria é melhor do que uma herança, pois mesmo que o dinheiro perca o seu valor, ela nunca pode ser perdida, não pode ser roubada, não pode acabar, porque vem de Deus. A sabedoria nos ensina a confiar na soberania de Deus, a confiar que Ele também governa sobre os injustos, mas de modo que Ele não é o autor do pecado. Pelo contrário, a injustiça só salienta a bondade e a graça de Deus nesse mundo. A sabedoria nos ensina que nós devemos confiar em Deus na prosperidade e na adversidade. Ele comanda a tribulação. E por fim, a sabedoria nos ensina de que não devemos ficar iludidos ou considerar a vida apenas debaixo do sol, olhando para os bens materiais ou para a prosperidade dos ímpios, porque são dados justamente para que eles não vejam, para que eles não creiam e para que eles não sejam salvos. Se você deseja ter uma visão correta desse mundo, do que é melhor para você, para a sua vida, para a sua família, se entregue ao Salvador. Só Ele pode libertar a nossa mente de uma vida de aparências e fazer-nos concentrar na vida que vai além desta, a vida eterna. Eu gosto muito do hino 63, do Inário Novo Cântico, que nos diz, hino de número 63, a terceira estrofe, vamos ler juntos? Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Vamos cantar só essa estrofe? Vamos ficar de pé? Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Nós vamos encerrar cantando o hino 202 do nosso hinário, Palavras Preciosas, hino 202. Preciosas as palavras de Jesus, eterno Rei, aquele que vier a mim, eu não desprezarei, eu não desprezarei, eu não desprezarei. Aquele que vier a mim, eu não desprezarei. Preciosas as palavras de Jesus, eterno Rei. Ó vós cansados, vinde já, é suave a minha lei.
É suave a minha lei, é suave a minha lei. Ó vós cansados, vinde já, é suave a minha lei. Preciosas as palavras de Jesus, eterno Rei. A porta sou, por mim entrai, descanso vos darei. Descanso vos darei, descanso vos darei. A porta sou, por mim entrai, descanso vos darei. Preciosas as palavras de Jesus, eterno Rei. Por vós o mundo já venci, por vós a vida dei, por vós a vida dei, por vós a vida dei. Por vós o mundo já venci, por vós a vida dei. Vamos confessar todos juntos o credo apostólico? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Oremos. Graças nós te damos, ó Deus, pela Tua palavra, porque nos ensina o que é melhor para nós. Nos ajude a não só escutá-la, mas a levar esta palavra para as nossas vidas, ó Deus, para a nossa vida diária, que nós pratiquemos o que nós escutamos, que confiemos no Senhor, que é o Deus soberano, é o único que pode dar fim ao caos que nós percebemos, mas que está tudo sob o controle do Senhor. Embora nós achemos que as coisas muitas vezes não são justas, nós sabemos que tudo está debaixo dos teus planos e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Por isso nos ajude a ter paciência na tribulação, porque nós sabemos o que está reservado para nós é algo que nós não podemos imaginar, porque é muito glorioso, é além de tudo que nós já recebemos e já vivemos nessa vida. Nos ajude a confiar mais no Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus e nós suplicamos a Tua bênção sobre o Teu povo, dizendo que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, desde agora e para sempre. Amém.